Olá pessoal do CPI Silvio de Mello, espero que esteja tudo bem com vocês. Para essa semana do dia 22 ao dia 26 de junho de 2020, eu preparei para vocês aí da terceira série, nessa primeira aula da semana, a correção dos exercícios da página 85 que eu havia deixado para vocês na semana passada. Então eu vou colocar aí as respostas esperadas para cada questão. Aí você confrontar com a sua, né? Se você fez as de números pares, você corrige as de números pares. Se você fez as de números ímpares, corrige as de números ímpares. Contudo, no vídeo eu vou colocar todas as questões, pares e ímpares, beleza? Vamos prosseguir. Bom, a primeira questão aí, questão 13 da página 85, né? Então nós temos o seguinte, olha só. Nós temos, ele fala o seguinte nessa questão. Considere dois fios elétricos de mesmo comprimento e de mesmo material com diâmetros apresentados na tabela seguinte. Então tem o fio 1 e o fio 2. O diâmetro do fio 1 é de 2 milímetros. O diâmetro do fio 2 é de 3 milímetros. Aí ele fala o seguinte, na a linha A, ele fala o seguinte, calcule a razão, resistência do fio 1 pela resistência do fio 2 entre as resistências elétricas dos fios, dos dois fios, né? A linha B, qual desses fios é o mais indicado para uma instalação residencial em que são previstos aparelhos que utilizam valores elevados de corrente elétrica? Será que o fio é de diâmetro maior ou o fio de diâmetro menor? Vamos analisar, né? No item A, então, a resposta ficaria o seguinte, ó. A resistência de cada um dos fios é dada por, né, resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, né? Essa é a resistência de cada um dos fios. Bom, então vamos calcular a resistência de um. A resistência do fio 1, então, vai ficar o coeficiente de resistividade, que é o mesmo para ambos os fios, porque é de mesmo material, né? De mesmo comprimento, comprimento é L para ambos os fios, né? Observe que nós estamos fazendo o do R1 e do R2, do fio 1 e do fio 2, ao mesmo tempo, né? O que, que vai mudar? Nós temos aí, então, o diâmetro, né? O diâmetro do fio. Então, é 2 milímetros, né? Nós temos que passar para metro, né? Milímetro, nós temos que passar para metro. Ao quadrado, né? Então, a área, porque tudo ao quadrado, né? Dividido por 2. Por que é dividido por 2? Porque ele deu o diâmetro. A figura é um círculo, né? Nós estamos dizendo que é um círculo. Então, por isso que tem que dividir por 2, porque na realidade ele quer o raio, né? πr ao quadrado. O raio aqui, então, o diâmetro é o dobro do raio. Então, por isso que eu tenho que dividir, né? Por 2. Então, por isso que eu dividi por 2. Daí, nós vamos chegar à conclusão, pegando esses dados que nós temos. Eu vou chegar à conclusão, eu posso cortar o coeficiente de resistividade, que é o mesmo, porque o fio é o mesmo para ambos. O comprimento também é o mesmo, eu posso cortar. O π eu posso cortar. Então, eu posso cortar o 2 com 9, né? O 10 ao cubo, 10 elevado a menos 3 com 10 elevado a menos 3. Então, 2 ao quadrado nós temos 4. E 3 ao quadrado nós temos 9. Inverte, né? Porque eu tenho o divisor versus, inverte o dividendo, né? Para que eu tenha o cálculo, né? Então eu chego à conclusão aí que a razão, então, de R1, R2 é 9 quartos. Bom, nós respondemos aí a letra A. Com relação à letra B, que ele fez a indagação qual fio seria mais apropriado, tendo como referência que nessa residência iríamos ligar equipamentos com alto consumo de energia. Então, olha só o que ele fala. A resistência elétrica de um fio é inversamente proporcional à área de secção reta. Nós sabemos disso.
Está aqui pela própria segunda lei de Ohms, né? Portanto, fios mais grossos têm resistência elétrica menor. Então, quanto mais grosso for o fio, nós chamamos de bitola, né, o nome tecnicamente falando, a bitola do fio, quanto maior ela for, menor resistência ela terá. Quanto maior é a corrente que percorre uma instalação, menor deve ser a resistência dos fios. Então, uma residência que vai exigir bastante consumo de energia para determinados equipamentos, então é de suma importância que eu tenha fios de bitola maiores. Foi o que ele está falando aqui, ele está explicando para nós a situação, né? Aí ele fala o seguinte, ó, para que estes não esquentem excessivamente. Por quê? Porque quando eu tenho um fio muito fino, o que acontece? Acontece um fenômeno, né? Nós vamos estudar isso mais na frente, né? Acontece um fenômeno que o fio, ele aquece devido ao grande fluxo de corrente ali naquele fio. Ou seja, aí eu estou perdendo energia naquele fio ali. Porque além do consumo que está sendo gerado pelo equipamento, boa parte dessa energia está sendo transformada em energia elétrica, em energia térmica. Então está havendo uma perca naquele fio ali. Então eu preciso ter um fio ali de bitola maior, né, um fio mais grosso, para que eu tenha uma menor resistividade para um consumo maior, né? Aí ele diz aqui, ó, portanto, o fio 2 seria o mais indicado, com resistência menor, a transformação da energia elétrica em calor é menor e a temperatura do fio não aumenta tanto, reduzindo assim o risco de incêndios. É uma das grandes causas de incêndio, né? Você pega uma extensão, boa parte das pessoas às vezes não param para analisar. Boa parte das pessoas ela pega uma extensão que a capacidade da tensão ela pega uma extensão que a capacidade da tensão lá, vamos imaginar, é de 5 watts. Vamos imaginar, nós vamos chegar a essa ideia de watts ainda, né, que é a potência. Nós vamos chegar a essa ideia. Vamos falar em ampere, que é a potência, né? Vamos falar em ampere, que vocês conhecem mais, né? Eu tenho a capacidade você vai ligar um equipamento que tem uma capacidade que ele vai ter um consumo de 20 amperes. E aí o que vai acontecer com essa extensão? E aí o que vai acontecer com incêndio? Boa parte dos incêndios que nós temos em boa parte dos residencial é causado por questões elétricas. Geralmente mau uso, né, da questão elétrica, beleza, pessoal? Vamos para a nossa próxima questão. Vamos, questão 14, página 85. Questão 14, então olha só. Página 85. Questão 14, então olha só. Questão 14, página 85. Nós temos, então, página 85. A resistividade do chumbo, o Rho, né? A resistividade do chumbo, parece o Rho, né? A temperatura de 20 graus Celsius, a temperatura de 20 graus Celsius é de 2,2 vezes 10 elevado a menos 7 ohms por metro. Qual é a resistência elétrica de um fio de 4 metros de comprimento e 5 milímetros quadrado de área de secção reta? Então, fiz um corte e a área de secção reta. Então, fiz um corte e a área de primeira coisa que vamos ter que fazer aqui, meus alunos, primeira coisa que vamos ter que fazer aqui, meus alunos, nós temos que passar as conversões de unidade, né? Nós temos que passar milímetros as outras anotações, então metro, tem que passar milímetros as outras anotações, então metro, tem que passar milímetro para metro. É muito cuidado, não, que quando eu passo, muito cuidado, eu estou falando de área, eu estou falando de área, eu estou quadrado, de milímetro quadrado, então não vai ser de 10 em 10, então não vai ser de 10 em 10, vai ser de 100 em 100, né? Então quando eu passo milímetro para milímetro para centímetro quadrado, depois decímetro, depois metro quadrado, para cada uma vez que eu depois vou passando para cada uma vez que eu vou dividir por 100 de área, eu vou dividir por 100. Ou seja, em suma, né? Então, vamos para o nosso cálculo, né? Então, calculando a resistência e aplicando a segunda lei, calculando a resistência e a resistência elétrica, então igual a Rho, nós temos que a resistência elétrica, então igual a Rho, vezes o comprimento dividido pela área. Vezes o comprimento dividido pela área. O Rho ele nos deu aqui no enunciado, né? O Rho ele nos deu aqui no enunciado, o comprimento do fio é 4 metros, e o comprimento do fio é 4 metros, a área do fio é de 5 vezes 10 elevado a menos 6. É de 5 vezes 10 elevado a menos 6.
desenvolvendo esse cálculo aqui, nós vamos chegar à conclusão, desenvolvendo esse cálculo aqui, nós vamos chegar à conclusão, então, que a resistência que eu fui pedido nesse exercício é de 176 milésimo de ohms, beleza? É a resistência desse fio. Questão 15, página 85, galera. Questão 15, página 85, galera. Qual é o comprimento de um pedaço de fio? Qual é o comprimento de um pedaço de resistência elétrica igual a 80 resistência elétrica igual a 80 de 80 ohms. Então, a resistência de 80 ohms, uma redução de 2 metros, esse comprimento faz com que a sua elétrica torne-se igual a 60 ohms. Então, ele tem uma resistência ohms. Então, ele tem uma resistência 80 ohms. Eu vou diminuir 2 metros desse fio. Eu vou diminuir 2 metros desse fio. Será que a resistência dele vai ser de 60? Vamos analisar. Observe que é o mesmo fio. Vamos analisar 2 metros dele, né? Observe que é o mesmo fio. Olha só, 2 metros dele, né? Então, sendo L0 o comprimento inicial, sendo L0 o comprimento inicial do fio final, né? Então nós temos que o comprimento final, né? Então nós temos que vai ser o L0 menos 2. O L1 vai ser o L0 menos 2. Beleza? O comprimento final a partir da razão, o comprimento final R0 a partir da razão R1, R0 vai ficar R1, então 80, vai 60. Ficar então 80, 60. Ou seja, eu posso simplificar essa razão aqui, né? Eu posso simplificar essa razão aqui, né? O R0 seria 80 ohms, o R0 e o R1 seria 60 ohms. E o R1 seria 60 ohms. Aplicando aí a razão, é o seguinte. Nós temos aí o seguinte, cortar, os que são iguais, cortar, né? Os que são iguais, né? O ρ com ρ, é a resistência. O fio é o mesmo, né? O coeficiente de resistividade vai ser o mesmo. O fio é o mesmo, né? O então nós vamos ter aí que a razão, então. Nós vamos ter aí que a razão, resistência do estado da resistência como o estado final, do estado inicial, do estado inicial como o estado final, e o comprimento do estado inicial com o estado final vai ser o quê? Eu consigo estabelecer uma relação de proporcionalidade, né? Aí eu consigo estabelecer uma relação de proporcionalidade, né? Aí eu vou multiplicar aqui cruzado, e aí nós vamos fazer, está tudo em função, e aí nós vamos fazer L0, e agora eu consigo calcular o valor de L0. E agora eu consigo calcular o valor de L0. Então o valor de L0 metros é de, ou seja, o comprimento desse fio inicial, ou seja, o comprimento desse fio inicial era de 8 metros, beleza? Né? Comprimento inicial dele, beleza? Questão 16, página 85. Questão 16, página 85. Uma das extremidades de um fio de níquel extremidades de um resistividade de 10 elevado a menos 6 resistividade de 10 elevado a menos 6 é ligada ao polo positivo de uma pilha de 1,5 A outra extremidade do fio é ligada ao polo negativo da mesma pilha. Ao polo negativo da mesma pilha. Aí nós vamos gerar um de modo que passa a fluir, de modo que passa a fluir uma corrente elétrica de intensidade de 15 amperes. Uma corrente elétrica de intensidade de 15 amperes. Se o fio tem secção, se o fio tem 2 milímetros reta de 2 milímetros, qual é o comprimento desse fio? Ao quadrado? Bom, vamos aplicar a segunda lei desse fio, que resistividade do fio. Segunda lei, que resistividade do fio. Perdão, primeira lei, né? Primeira lei primeiro. Perdão, primeira lei, nós vamos encontrar a resistividade aí de 1/10 de ohms. Então, que é 1,5. Então, que a voltagem dividida pela corrente de 15 amperes. A voltagem dividida pela corrente de 15 amperes. Nós temos a resistência. Então, primeira lei, nós temos a resistência de ohms. 1/10. Sabendo que a resistência então é de 1/10 de ohms. Sabendo que a resistência então é de 1/10 de ohms. Nós podemos aplicar então, sabendo a resistividade, que é 10 elevado a menos 6. A resistividade, que é 10 elevado a menos 6. Níquel cromo, porque o fio é fabricado de níquel cromo. E a área do fio está em milímetros, nós temos que passar a área do fio está em milímetros, nós temos que passar para metro. Então é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então é 2 vezes 10 elevado a menos 6 com 10 elevado a menos 6. Vou cortar o 10 elevado a menos 6 com 10 elevado a menos 6. O 2 está dividindo, vai passar multiplicando. O 2 está dividindo, vai passar multiplicando o comprimento então desse fio. Então vai ficar o comprimento de 20 centímetros, né? Ou 2/10 de 20 centímetros, né? Ou 2/10 de metro. Beleza? Questão de número 17, galera. Questão de número 17, galera. A questão de número 17 já questiona o seguinte, ó. A questão de número 17 já questiona o seguinte, de fio metálico tem resistência elétrica de 5 ohms. 5 ohms. Outro pedaço de fio metálico
outro pedaço de fio metálico, então é do mesmo material, e a mesma temperatura, muito bom. E a mesma dobro de comprimento, muito bom. E o dobro tem o dobro de comprimento. Então, o que está acontecendo? Ele dobrou o comprimento e dobrou o diâmetro. Ele dobrou o material é o mesmo, dobrou o diâmetro. Mas o valor da resistência elétrica desse outro pedaço? Resistência elétrica desse outro pedaço? Então nós temos resistência de 5 ohms, então a resistividade. Então nós temos resistência de 5 ohms, então a resistividade. Comprimento L1 e o diâmetro D1. Comprimento L1 vamos ter aí e o diâmetro D1. Seguinte conclusão. Vamos ter aí, né, a seguinte conclusão. Que a área 1, né, vai ser igual ao diâmetro. Que a área 1 vai ser igual ao diâmetro por 2, porque ele está dando diâmetro, eu quero o raio por 2, porque ele está dando diâmetro, né? Eu quero o raio, né? A figura é a secção, né? Quando eu faço um círculo, a secção elevado ao quadrado, então vamos ter aí a conclusão elevado ao quadrado, então vamos ter aí a conclusão de que a área ao quadrado dividido vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Okay. Eu sei que do 2 vai ser o dobro, eu sei que do 2 vai ser o dobro, né? Resistividade é π, fio 2. Resistividade é π, ρ. O comprimento é ρ, o comprimento é duas vezes o comprimento de L2 e o diâmetro vezes o comprimento de L1 dele é duas vezes o diâmetro de 1. O diâmetro dele é duas vezes o diâmetro de 1. Então a área D1. Então a área do fio 2, o corte secção vai ser D ao quadrado, o corte secção vai ser D ao quadrado. Fazendo por 2, o cálculo aí nós vamos chegar à conclusão então que o cálculo aí nós vamos chegar à conclusão então que vai ser D1 da figura 2, fazendo já a substituição ao quadrado, fazendo já a substituição, porque nós podemos cortar o 2 aqui com o 2, então nós podemos cortar o 2 aqui com o 2, então vamos ter só D quadrado, né? Do mesmo quadrado, beleza? Continuando aí então, a nossa continuando aí então conta, né? Portanto, nós temos a segunda lei de Ohms, né? Portanto, nós temos a segunda lei de Ohms, né? R2 para R1. E a razão, nós temos o seguinte, né? R2 para R1. Razão de R2 nós temos o seguinte. Razão de R2 nós temos aí o ρ, posso cortar. E nós temos aí o ρ, posso cortar. Vamos chegar no final aqui. Somente vamos chegar no final aqui. Somente com a seguinte situação. Está para R2, 5 está para ohms. 5 quanto L2, ohms, L1, quanto duas vezes L1 está para π, duas vezes L1, D está para π, D, né, ao quadrado. Né? Resolvendo essa continha aqui, π, resolvendo essa continha aqui, π, pegando esse mesmo valor aqui, nós estamos pegando esse mesmo valor aqui, nós podemos esse mesmo multiplicar cruzado aqui, nós podemos multiplicar cruzado aqui, nós vamos chegar à conclusão aqui o seguinte, ó, nós vamos chegar à conclusão aqui o seguinte, nós temos aqui, eu posso então cortar, nós temos L1 com L1, cortar L1 com L1 ao quadrado com D1 ao quadrado, D1 ao quadrado com D1 ao quadrado, π com π eu posso cortar, π então vai ficar, então vai ficar, aqui vai ficar meio, aqui fica, porque 2 vezes meio, porque no lugar do vezes vai ficar 1 quando eu corto, porque no lugar do cá, então vai ficar 1 quando eu corto 2 quartos, 2 quartos, 2 quartos, eu posso simplificar é meio, eu posso multiplicar é meio, aqui meio vezes, para multiplicar cruzado aqui, então, meio vezes é 2,5, então a resistência é 2,5, então a resistência é 2,5 ohms é do segundo e meio ohms do segundo, ou seja, como eu dobrei o tamanho, dobrei, ou seja, como eu dobrei o tamanho, dobrei, vai ser o quê? A minha resistência, o dobro, né? Vai ser o quê? O dobro menor, né? A minha resistência, então, do fio 1 vai ser duas vezes maior do que do fio 2. Vai ser duas vezes maior do que do fio 2. Porque eu dobrei a área da figura, né? E dobrei o comprimento da figura, né? E dobrei o comprimento. Então, olha só, pessoal. Questão 18. Questão 18. Questão 18, pessoal. Questão 18. Questão 18, pessoal. Página 85. Página 85. Ele fala o seguinte. Um pedaço de papel de fio de cobre, de 1 metro de comprimento, 3,4 metros quadrados, 3,4 metros quadrados de área, milímetros de secção transversal de área, percorre uma corrente elétrica. Percorre, então, comprimento de 1 metro. Então, a área de 1 metro, a espessura, né, a área do fio é de 3, espessura, né, a bitola do fio é de 3 inteiros e 4 décimos de milímetro quadrado, inteiros e 4 décimos de milímetro quadrado. Ele pergunta qual é a diferença do potencial elétrico. Ele pergunta qual é a diferença do potencial elétrico que pode ser associada à passagem, que pode ser associada à passagem de elétrons 10 elevado a 22 elétrons transversal por uma secção transversal. Dados o coeficiente de resistividade do cobre, 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohms
10 elevado a menos 8 e o ohms elétron, por carga metro. elementar, E o elétron, carga 1,6 vezes 10 elevado a elementar, menos 19 1,6 vezes 10 coulomb. elevado a menos 19 Estamos aplicando aí a coulomb. nossa área. Estamos aplicando aí a nossa 3,4 área. milímetros quadrados, nós temos 3,4 milímetros quadrados, nós temos 3,4 quadrados, elevado a menos 6 estamos passando para metros metros quadrados. Estamos passando Daí é o para seguinte, metro, né? aplicando aí a segunda lei de Ohms, Daí é o seguinte, aplicando aí a segunda lei de Ohms, nós vamos de que chegar a à conclusão, resistência, então, é de 5 de vezes que a 10 elevado a menos 3. então é de 5 vezes 10 Já que nós elevado a temos menos a 3, resistência, já que nós temos a resistência, agora vamos fazer o seguinte, aplicando então, agora vamos fazer o seguinte, aplicando então para a corrente elétrica, nós temos que a variação de quantidade nós de temos energia, que a pela variação variação de de quantidade quantidade de energia, Aí pela o variação tempo do que ele tempo. coloca aqui, Aí é o por tempo segundo, que ele então coloca está me aqui referindo a 1 é segundo. por segundo, então está me Se é por referindo a 1 segundo, segundo. a cada 1 segundo. Se é por Então, segundo, o tempo a é 1 cada 1 segundo. segundo. Então, A- o tempo é 1 segundo. A variação da minha carga vai ser a variação o da minha número de carga elétrons vai ser vezes o a número carga de elementar. elétrons vezes né? a carga O elementar. número de elétrons foi 10 elevado a O número de 22 elétrons foi vezes a 10 carga elementar, elevado a 22 vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a em 1 um segundo. 19. Ou seja, durante Em 1 um segundo, a Ou seja, corrente que durante passa por um esse segundo, fio, a corrente que passa um- por esse fio É de 1.600 é de amperes. é de 1.600 1.600 amperes. Então 1.600 observe que amperes. agora nós temos o Então seguinte, observe nós que temos, agora nós temos o seguinte, nós temos Ah, a resistência, nós temos a resistência e nós temos a corrente. Então e basta nós aplicar a temos primeira lei de corrente. Ohms. Então basta para aplicar nós a primeira acharmos lei de então a Ohms, voltagem. Para nós acharmos né? então a a resistência voltagem. é de 5 vezes né? 10 elevado a Então a menos 3 resistência é de ohms, que eu 5 havia vezes 10 encontrado elevado a no menos primeiro 3 cálculo. ohms, que eu havia E encontrado no no nosso primeiro cálculo. E com relação nosso à corrente, nós temos que é com relação 1.600 à amperes. corrente, nós temos que é Multiplicando 1.600 aqui, amperes. nós vamos chegar à conclusão Multiplicando aqui, nós vamos chegar à conclusão de que a voltagem durante nesse fio, a voltagem foi de durante 8 volts. a voltagem foi de Então, 8 volts. a diferença né? potencial, né? Então, a diferença potencial, né? é de 8 volts, tecnicamente. é de 8 volts, né? Questão de número 19. Questão de número 19. Página 85, galera. Questão de número Página 19, 85, vou aproximar galera. mais aqui. Questão de número 19 fala o seguinte, ó. mais aqui. Questão de número 19 fala o seguinte, ó. Ah, os fios A e B representam Os fios nas A e figuras B são representam feitos de prata, material cuja resistividade é de 1,5 material vezes cuja resistividade é de 1,8 vezes ohms 10 por metro. elevado a menos 8 Então, ohms por metro. Tanto o fio A quanto o Tanto fio o B fio A é feito de cobre. quanto o fio B Perdão, de prata. é feito E a de prata cobre. tem É, esse... perdão, de prata. E a prata tem essa resistividade, né? O Rho é resistividade, né? é O de Rho 1,5 vezes 10 elevado a menos 8. é de 1,5 vezes 10 elevado a menos 8. Então, ambos eu ohms tenho por uma metro. pilha, né? Uma pilha de 1,5 Então, ambos eu tenho uma volts, pilha, né? Uma pilha de 1,5 volts. Ele 1,5 fala, volts, né? né? O fio A 1,5 volts. tem ele o fala, dobro né? do O comprimento. fio A tem fio o A dobro tem do o dobro do comprimento. O fio A E tem o o dobro dobro da da espessura espessura do fio B. E o Então, o dobro fio da A espessura tem o do dobro fio do B. comprimento. Então, o fio A E o tem o dobro dobro da da espessura espessura da da bitola. bitola. E o dobro É da mais espessura grosso da o fio A. bitola. E o fio B É mais grosso é o fio A. E o fio B Duas é vezes menor do que o fio duas A vezes e menor vezes do mais que o fino fio do que o A fio A. e 2 vezes né? mais fino do que o fio A. Considere que as Considere lâmpadas que associadas ao as circuito lâmpadas são associadas idênticas. ao circuito são de idênticas. mesma As lâmpadas são voltagem, idênticas, são de mesma voltagem, mesmo material, né? Lâmpadas Mesmo material, lâmpadas né? tipo de Lâmpadas lâmpada incandescente, né? Lâmpadas, incandescente. esse tipo de lâmpadas Aí ele vem com o seguinte incandescentes. questionamento, agora que nós vamos Aí olhar, ele vem com né? o seguinte A corrente questionamento, elétrica que agora que percorre nós o vamos fio olhar, A, né? A Tem corrente elétrica intensidade que de percorre 20 o fio A, amperes, beleza. tem o fio A, intensidade de 20 amperes, beleza. Qual Fio A, é a 20 intensidade da amperes. corrente elétrica que percorre o Qual fio é a B? intensidade da corrente elétrica que percorre o fio B? Intuitivamente, pelo que nós já resolvemos, né? Intuitivamente, pelo que nós já reduzida resolvemos, metade, né? Nós já Seria fizemos, reduzida vamos fazer o metade, cálculo, né? só pra gente perceber. Nós já fizemos, mas como vamos é que fazer vai o cálculo aqui, só pra gente perceber. Então, olha como só, é que vai pessoal. fazer. Então, olha só, pessoal. A corrente elétrica, a corrente que A percorre corrente cada elétrica, fio, a pode corrente ser que percorre obtida cada fio pela primeira pode lei, ser né? obtida Primeira lei de Ohms, pela primeira lei, né? primeira lei de Ohms. Então, nós temos o seguinte, né? Então, nós temos o seguinte, né? Resistência é igual aqui a a voltagem, né, dividida pela voltagem, né, dividida pela então ou a razão, então ou a razão de corrente de B, a razão corrente então de A. de corrente Sabendo de que B, os fios são corrente de submetidos, A, né? Sabendo que os fios Então, são a voltagem submetidos, aqui, né? Então a voltagem aqui, né, chamada DDP, a voltagem é de chamada 1,5 DDP, volts. A Então, voltagem é nós de temos o seguinte. 1,5 volts.
Então nós temos o Se a seguinte. voltagem é a mesma, né, para ambos, Se a voltagem é a 1,5 mesma, né, volts, para ambos, corrente então 1,5 de volts, B, corrente eu não então sei, de B, eu não sei, né? Eu sei a corrente de A, né? Eu sei a corrente Ele de diz que A. a corrente de A é de 20 né? amperes. Que ele diz que a Corrente corrente de A é de 20 amperes. Então nós vamos Corrente de chegar à A é de 20 conclusão aqui amperes. que a corrente Então nós vamos de B chegar à está para a conclusão aqui corrente que a de corrente A, de B está para a corrente de como a resistência de A está para a resistência como de a B, resistência né? de A Vamos está chegar para a nesse modelo resistência aqui, de B, né? Vamos chegar nesse modelo aqui. Sabendo que o diâmetro de A é o dobro do diâmetro de A, podemos calcular é o dobro a razão do entre a diâmetro de B, secção transversal podemos do calcular fio, né? a razão Então, entre a área, secção transversal podemos do aplicar, fio, né? né? Então, A área de área, A, podemos aplicar, né? vamos chegar à área de conclusão A, que é π, vamos chegar à diâmetro conclusão de que é π, diâmetro de B diâmetro ao de quadrado. E vamos chegar à de B conclusão ao aqui, quadrado. nós temos que escrever E tudo vamos em chegar à função de B, conclusão né? aqui, nós temos que Ou escrever de tudo A, em tanto função faz, de B, né? né? E vamos Ou chegar de à A, tanto conclusão, faz, então, né? de que E vamos a chegar à área de B conclusão, então, vai ser de que a área de B vai ser π diâmetro de B ao quadrado sobre 4. Ou seja, diâmetro de B ao quadrado sobre 4. Ou seja, que vai ser a área de 4 A vezes vai ser maior do que a área de B. 4 vezes maior do que a área de B, né? Então, quando eleva ao quadrado, né? Então, quando eleva ao quadrado, vai aumentar vai ficar- bastante, né? Não é o vai dobro. aumentar Por bastante, coincidência, né? seria o Não- dobro não aqui, é né? o Mas o dobro. quadrado Por é muito mais coincidência, que o seria o dobro, dobro né? aqui, né? Mas o quadrado é muito Então, mais olha do que só. o dobro, né? Então, olha Sabendo só. que O comprimento de A é o dobro do o comprimento, comprimento de B, de A e usando é a o segunda dobro lei do de comprimento Ohms, de B, podemos e usando calcular a segunda lei a de corrente Ohms, elétrica podemos que calcular percorre B. a corrente Então, elétrica que percorre B. Corrente de Então, B está para a corrente de A, corrente de B está para a aplicando a corrente de segunda lei de A, Ohms, que é a lei de resistividade, aplicando a segunda lei de Ohms, B que é a lei de A está para a resistividade resistividade de de B, B de A está para a aplicando a segunda resistividade de lei, B, rho, aplicando a posso segunda cortar, lei, rho, já eu posso escrevendo cortar, já L de A e já L de B, escrevendo já L de B L eu já de posso A cortar com L de e B, L de B, L de e B A, eu já posso nós vamos cortar com ficar L de B, somente com a A seguinte e situação, A, né? Nós vamos ficar somente Então, com a seguinte corrente de B, situação, né? Então, corrente de B é a resistência de A, a corrente de A é a é 20, resistência de dada A, pelo a enunciado. corrente de A é 20, dada Aqui eu pelo posso enunciado. cortar B, L Aqui de eu B posso com L de cortar B, B, L de B com A, L de B, B, a área de A, área A, de B, B com a área de área B. de A, Então, área vou de B ficar somente com área de com- B, Então, vou ficar somente com 2 quartos, posso simplificar, 2 então meio, quartos. Posso 20 simplificar, vezes meio, então meio. 20 dá vezes 10 meio, amperes, matematicamente, dá né? 10 amperes, matematicamente, né? E nossa última questão, Questão 20, página 85. Questão temos o 20, seguinte. página 85. nós temos o seguinte. Questão 20, página 85, galera. Questão 20, É, página 85. durante galera. um experimento realizado durante com um um condutor que experimento obedece à lei de realizado com Ohms, um condutor que obedece à lei de Ohms, observou-se que o comprimento dobrou. Observou-se que o comprimento enquanto a área dobrou. da secção transversal foi Enquanto reduzida a à área da metade. secção transversal Então, foi o comprimento reduzida à metade. Ficou, Então, ele o comprimento ficou ao o dobro do ficou comprimento ele original, ficou o antes dobro do antes- comprimento no original, início do antes- experimento, né? Antes ele do dobrou início do o comprimento, experimento, né? ele E dobrou o e comprimento, reduziu a metade da E espessura, né? reduziu a metade da Nesse espessura. caso, né? Se as nesse caso, condições experimentais as permanecessem condições inalteradas, experimentais pode-se afirmar permanecessem que a inalteradas, resistência pode-se final do afirmar que a condutor resistência em relação à final do resistência condutor original será D. em relação à Vamos resistência imaginar. original será Vamos D. só pensar na imaginar. segunda lei. Vamos só pensar na O segunda material é lei. o mesmo, né? Então o ρ vai permanecer O material é o né? mesmo, né? Então o ρ vai O permanecer comprimento o mesmo, inicial, Vamos o pensar comprimento assim, R', inicial, né? Vamos nas vamos pensar condições assim, R', observado né? do Não, vamos experimento, né? nas Então nós temos o condições seguinte, o observado do R' experimento, né? Então vai nós ficar temos o igual, seguinte, o R' vai ficar igual a duas vezes o comprimento de L a duas dividido vezes o por comprimento de a área L foi reduzida à dividido metade. por Desenvolvendo a área os foi cálculos reduzida à metade. aqui, nós vamos perceber Desenvolvendo então, os que a cálculos minha resistência, aqui, nós vamos depois do perceber então que a experimento, minha resistência depois do ficou experimento, 4 vezes maior. ficou Então, a alternativa 4 correta vezes aí, maior. Então a é alternativa letra B. correta aí, né? É letra B. Então a resistência foi né? dividida por 4, a minha resistência Então, a original, resistência né? foi dividida por 4, a minha resistência original, né? A minha resistência original, ela, olha só, ela, né? a minha resistência, olha só, ela, o R', a minha resistência, o R', o R', então a resistência foi dividida por 4, né? então a Isso aí. resistência foi dividida por 4, né? Então a alternativa Isso mesmo. correta, Resistência foi dividida letra por B. 4. Então a alternativa correta, letra B. Pessoal, qualquer dúvida,
Eu estou à disposição. Pessoal, qualquer dúvida, pode Eu estou à me disposição, chamar no privado, pode tá? se Me algo, chamar no alguma privado, parte da questão, tá? Não se ficou algo, clara. alguma parte da questão No não mais, ficou clara.